todos muito bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Bate-Rebate é Arte. Meu nome é Ana Laura Cardoso e eu estou aqui hoje com alguns convidados especiais que contribuíram para esse projeto. São eles Giovanna Germiniani, Giovanna Roque, Pedro Costa e Lorenzo Cândido, que são estudantes de arte da Universidade de Belas Artes e vieram compartilhar conosco seus pensamentos a respeito do livro Arte e Objetividade, de Michael Fried. Vamos falar sobre um texto de Michael Fried. Ele é um crítico de arte moderna e um pesquisador da história da arte. Suas pesquisas escritas causaram vários debates por serem muito polêmicos. Em 1967, quando foi escrito o texto Arte e Objetividade, o mundo passava por momentos turbulentos com uma nova tomada de consciência dos desastres do século XX, a violência da guerra, os campos de concentração, bomba atômica, etc. E nessa reconstrução do mundo aparece Fried. Ele deve ser um dos 3 maiores críticos de arte do momento. Ele é muito inteligente e percebemos isso na conjectura do seu texto. Acredito que sua inteligência avançada tenha contribuído para as polêmicas geradas em relação ao texto. Vocês podem afirmar isso? Sim, com certeza. Um ótimo exemplo disso é a dificuldade já encontrada no início do texto. É difícil compreender o próprio título, Arte e Objetividade. Em inglês, a palavra objecthood vem da palavra object mais hood. Hood é a palavra que se conecta à qualidade do objeto. Como o objeto está sendo percebido, como posso explicar em português? Tentar traduzir. A primeira definição de objecthood é da matéria, objeto que está na frente dos olhos do observador, algo material em que o indivíduo possa ver e perceber. Existe um sentido em inglês bem interessante também, que está relacionado à objeção de uma ideia, ou seja, uma ideia que está em objeção de outra ideia. Ideia que está em oposição de outra ideia. Então, como a mente desse cara é tão brilhante, ele quis dar essa palavra para dizer que a arte minimal, não arte, a qual ele denomina arte literalista, está de oposição a toda aquela herança europeia, modernista, que a conhecemos como arte. Existe uma foto na primeira página do texto, um cubo bem grande, que está na floresta. É uma obra do artista Tony Schmidt. O nome da obra é Die. Fried toma ela como exemplo. Ele investiga, tenta explicar, saber o que são objetos e o que é arte. Essa explicação vem de uma forma sistemática para decidir se um objeto é um objeto mesmo ou uma obra de arte. A teoria de Fried faz a gente pensar sobre o que realmente é arte. Qual é, então, o pensamento de Fried acerca dessa obra? Para Fried, a obra Die não é arte. É um objeto e tem só um objetivo: ocupar um espaço no mundo. Nessa teoria, muitas coisas da arte minimal não são arte. Para um objeto ser mais que um objeto e se transformar em arte, esse objeto tem que se apresentar ao observador ou telespectador como autossuficiente. O que ele chama de objetividade seria essa condição de não arte. Não é nem pintura nem escultura. Seria um não objeto. E a objetividade da obra literalista, Fried comenta ter uma natureza exclusiva, uma sensibilidade estranha. Isso que você disse no começo, Lorenzo, sobre a percepção, Morris nomeia como gestalt, que seria essa ideia de que a obra muda dependendo de vários fatores, como a consciência do observador, já que é ele quem passa a estabelecer as relações internas, né, da obra com o espectador, o espaço, a perspectiva, as posições, luz, a escala, que pode causar um distanciamento não só físico, como psíquico, etc. E é até por isso que a arte literalista confronta o público. Ela está no seu caminho e ela não pode ser ignorada. Gi, você comentou sobre Morris e vi que no texto Fried acaba citando outros autores. Encontrou mais algum comentário interessante? Ele comenta também do Greenberg, que fala que a arte de Anne Truitt flerta com a aparência de não arte e que esse fator lhe confere presença, que o Greenberg considera imprópria. Ele diz: a fronteira arte e não arte foi buscada no tridimensional, nas esculturas, nas relações entre superfície, contorno e intervalo espacial. Sim, na concepção do Fried, um objeto que não é arte é uma coisa banal, uma coisa que você encontra de maneira comum na natureza e no mundo, uma coisa que não tem graça particular em si mesma. Arte para ele é algo transcendental,
Quando nos deparamos a um objeto com aspecto transcendental, aí sim se transforma em arte. Se é um objeto comum, banal, que não tem graça, é somente um objeto, a tal de não-arte. Por exemplo, levando essa teoria à frente, colocar um aspirador colado na parede não será arte. Pode ser criativo, mas não é arte. Só ocupa um espaço no mundo. Agora, se colocar o aspirador perseguindo um rato, tem correlação. Assim, os objetos se transmutam em arte. Então, transferimos isso para a arte minimal. Aí você consegue compreender um pouco o raciocínio dele. Isso é uma teoria que fez e faz as pessoas pensarem. Mas claro que a arte minimalista hoje é arte. Foi na exposição de Annie Druid que Michael Frieder notou os primeiros resquícios da arte minimal. Isso ocorreu em 1963. Alguns dos artistas minimalistas citados no texto são Donald Judd, Frank Stella, Carl Andre, Saul Reed, Robert Morris e Kenneth Noland. O autor não deixa claro se os artistas citados são realmente minimalistas convictos ou não. A teatralidade de um objeto em uma situação. A situação, meio e observador. Uma presença que exige que o objeto seja percebido. O observador está ciente de uma relação indeterminada, aberta e impressiva. Vocês podem me falar um pouco mais sobre teatralidade? Claro, Ana. No texto de Frieder, arte minimalista é teatro, teatralidade, porque está na experiência do espectador. Vamos pegar a obra Die de novo. Não é o cubo que é importante, é o sentimento do espectador com o cubo. Porque tudo isso passa na cabeça do espectador, mas não tem a ver com o cubo na floresta. Então a maior parte da arte minimalista não é arte, porque está mais relacionada com o espectador, com o que ele pensa, mais do que com o objeto e as propriedades do objeto. Por exemplo, se você vê uma árvore, você poderá ficar toda maravilhada pelas cores das folhas, o formato, as dimensões. Porém, ela não é uma obra de arte. É arte quando tem propriedades dentro do objeto, quando tem relação, quando tem vários objetos e existe uma relação entre eles. Aí se transforma em arte. Pode ser cubos, quando existem vários, e eles se relacionam. Cores, movimentos, e aí sim é uma obra de arte. Exatamente. E a relação ou a situação criada com o trabalho, como Fried se refere à obra literalista, também é importante e característica. Ela que faz o contraste com a arte modernista, justamente por conter a teatralidade. A distância, tanto física quanto psicológica, entre objeto e espectador, acaba tendo um papel importante para se tratar dessa relação indeterminada, aberta e imprecisa. Por isso, também, a presença do trabalho pode ser desconcertante, o que faz parte da construção da relação, por ter um caráter naturalista, lembrando quase a presença de um desconhecido silencioso. E o que seria isso? É o antropomorfismo desconcertante no trabalho literalista. Seu aspecto oco dá indícios de que há um interior de possibilidades, uma vida interior. É a forma biomórfica que Fried cita. É uma característica quase contradizente, mas que, novamente, contribui para essa construção da situação teatral. Por isso, o observador se vê tentado a observar o trabalho sob posições variadas, iluminação e contextualização espacial diferentes. A presença do objeto obriga o observador a ter consciência da situação, tentando entender o porquê de relação tão intensa. Intensidade que provém, novamente, da teatralidade da obra, caracterizada pela infinitude da relação. A infinitude é o conceito que Fried traz a partir da experiência teatral e, portanto, não artística, de Tony Smith, em seu carro com seus companheiros. A estrada e a maioria dos componentes na paisagem enquanto viajavam eram artificiais, mas a situação ou a experiência criada ali liberou sua opinião sobre a arte. A pintura, segundo ele, passou a ser simplesmente pictórica. O fim da arte, a que ele se refere continuamente, é justamente sobre a limitação dos métodos modernistas, que impedem a chegada nessa experiência não artística, e teatral, portanto. A natureza convencional da arte passou a ser absurdamente pequena. Não havia, pelos meios tradicionais, nenhuma maneira de enquadrar sua experiência na estrada, vivida de dentro para fora. A experiência em si, essa que é teatral, é o que importa. Qual então seria a diferença entre a arte literalista e a arte modernista? A arte modernista permite que, em um único instante, seja o suficiente para experimentar o trabalho em toda a sua profundidade e plenitude.
O interesse é limitado na observação e na atenção que são dirigidas para essa arte. E é por isso que ela se afasta tanto do teatro. Ao pensarmos em uma peça, sabemos que existe uma continuidade. Ela não pode ser feita em apenas um instante. Já na arte literalista, o observador precisa se debruçar sobre o trabalho e desfrutar dele. Ela exercita as sensações e desperta as emoções, causando impacto. Nos últimos anos, a objetividade se tornou uma questão para a pintura modernista, mas não significa dizer que as pinturas e esculturas eram objetos, Fried pensava. Quanto mais pinturas se aproximavam de suas assimilações como objetos, mais a história inteira da pintura, desde Manet, por exemplo, tem sido entendida, enganosamente, segundo Fried, como uma revelação progressiva de sua objetividade essencial. No caso da pintura modernista, ela também tende para a objetividade, e podemos ver claramente isso na frase de Jude, que é: o novo trabalho se parece mais com escultura do que com pintura, mas é mais próximo da pintura, fundamentando a sensibilidade literalista. Mas o que é a sensibilidade literalista, por sua vez? Ela é uma resposta aos mesmos desenvolvimentos que, em grande parte, forçaram a pintura modernista a destruir sua objetividade, em termos teatrais, por uma sensibilidade teatral, já corrompida pelo teatro. Os desenvolvimentos em questão e a pintura modernista são vistos como nada mais do que uma modalidade do teatro, inconveniente e desprovida de presença. A objetividade tornou-se questão também para a escultura modernista. Você pode me dar um exemplo prático disso? Claro! Em 1960, Anthony Caro foi um escultor abstrato cujo trabalho é caracterizado por montagens de metal, usando objetos encontrados, entre aspas. Seu estilo era da escola modernista. Uma escultura de Caro consiste na justa posição de vigas, barras, cilindros, objetos um em cima do outro. E é nesse sentido que tudo o que vale a pena ver na arte de Caro reside na sua sintaxe. As esculturas de Caro são de pouca altura, abertas, feitas parte por parte, desprovidas de silhuetas fechadas, etc. Elas suavizam a objetividade por imitar. É como se elas essencializassem a significação em si mesmas. Segundo o texto, seria desnecessário acrescentar que tudo isso faz da arte de Caro um manancial de sensibilidade antiliteralista e antiteatral. A objetividade também se tornou um conceito para a cor. A cor tornou-se problemática para a escultura modernista, porque ameaçava qualificar e mitigar o enfraquecimento da objetividade por meio da opticalidade. Ela também afirma que a teatralidade e o teatro não estão em guerra só com a pintura modernista, mas também com a arte em si, tendo 3 teses a serem seguidas. A primeira é a sobrevivência da arte tem passado a depender da habilidade de eliminar o teatro. Talvez seja no interior do teatro que isso se torne mais evidente. O teatro tem uma audiência, ainda que as outras artes não tenham. O cinema escapa do teatro e oferece um refúgio para a sensibilidade que estão em guerra com o teatro e a teatralidade. Cinema não é uma arte modernista. A segunda é que a arte entra em degeneração à medida que se aproxima do teatro. E a terceira é aquilo que se encontra entre as artes, que é o teatro. Essa teatralidade envolvida na relação da arte com o objeto é resultado do interesse gerado pela obra, ou seja, a arte minimal depende de uma experiência do público, assim como na arte teatral, onde o público é impactado. A arte minimal também impacta diferentemente da pintura e da escultura modernista. É estranho compreender isso, pois materiais, objetos, são o que são, não existe mistério neles. Eles não representam e nem significam nada, mas é justamente por isso que despertam o interesse e a curiosidade dos telespectadores, pois os objetos confrontam, logo, eles criam experiências, geram incômodo, sabe? Então, podemos dizer que a arte modernista não causa impacto algum? Na verdade, não. Ela causa sim impacto, mas de um modo diferente. Pois mesmo que a arte modernista traga experiências, essas são passageiras e não duradouras, pois o trabalho já é apresentado por completo, ele já se faz manifesto, não causa incômodo ou reflexões. Isso significa que na arte modernista existe um único instante, que é o suficiente para experimentar o trabalho em toda a sua profundidade e plenitude. O interesse se encontra na observação e na atenção que são dirigidas para essa arte. Isso. E o ponto é a questão temporal. A infinitude, como na experiência na estrada, é central para o interesse do observador no trabalho literalista. A experiência, portanto, está ligada ao tempo, mas não necessariamente à sua duração, e sim à sensibilidade do observador em relação ao tema, sentimento de isolamento e temporalidade, uma perspectiva infinita. Essa é a diferença da pintura e escultura modernistas, que são obras quase instantâneas, como se não tivessem duração, pois o próprio trabalho se faz totalmente manifesto.
é uma perpétua criação de si mesma, como o Fried usa no texto. É o caráter de instantaneidade ou a necessidade de continuamente reproduzir o presente das modalidades modernistas que acaba por eliminar o teatro. É por isso, então, que a arte modernista se afasta tanto desse conceito de teatro? Sim, ao pensarmos em uma peça, sabemos que existe uma continuidade. Ela não pode ser feita em apenas um instante. É preciso se debruçar sobre o trabalho e desfrutar dele. Essa arte exercita as sensações e desperta as emoções, causando impacto. Muito obrigada, foi ótimo tê-los aqui. Agradeço a todos que ficaram até o final e agradeço também a presença do Lorenzo, Pedro, Giovana Roque e Giovana Germiniani. Espero vê-los novamente com mais informações sobre a arte. Finalizamos agora o Bate Rebate é Arte. Muito obrigada, uma ótima tarde.